Boa noite, pessoal. Boa noite, terapeutas de sucesso. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós estamos na quarta aula. Olha só que legal no nosso encontro, quarto encontro, né? E nesses 4 encontros, eu acredito que já deu para nós aprender muita coisa, né? A gente conseguiu ver aí várias coisas que nos ajudam aí nesse agulhamento, né? Então, hoje nós vamos falar sobre agulhamento distal na imunidade e viver sem dor, né? Que é tudo que nós queremos, é tudo que o nosso cliente quer, o nosso paciente que nos procura para isso, para que a gente possa viver sem dor, né? Porque ninguém merece, né? Tá ali sempre com dor, sempre sofrendo, né? E então nós vamos hoje falar sobre esse agulhamento distal e sobre a imunidade, como que nós podemos aumentar aí a nossa imunidade, né? Mas primeiro de tudo, nós temos que saber o que é a imunidade, né? Então, geralmente a gente já sabe, né? Mas vamos estudar um pouquinho mais aqui para entender melhor, né? Essa, o que é a imunidade, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho que nós já vamos. Só um minutinho, pessoal, que eu já vou começar. Vou só ver aqui a Mari, para novamente aqui tentando ficar. Só um pouquinho, tá bom? A Mari está com um pouco de dificuldade de dar esse link para ela aqui, o link da sala. Bora lá. Agora a Mari vai conseguir. Mas vamos lá, vamos começar de volta. Então, vamos ver o que é imunidade, né? Mas a Mari preparou um material bem legal, com várias coisas aí para passar para nós. Tomara que ela consiga entrar, né? Mas nós vamos seguir a aula aqui, e daí depois ela fala com nós, né? Então, o que é a imunidade? A imunidade é a capacidade do corpo de reconhecer e se defender contra agentes patógenos, como bactérias, vírus e outras substâncias estranhas que podem causar doença. Esse processo, orquestrado pelo sistema imunitário, ele é um complexo e um conjunto de células, tecidos e órgãos que atuam para manter a saúde. A imunidade divide-se em 2 tipos principais: imunidade inata, que é a defesa inicial e não específica, que possuímos desde o nascimento. E a imunidade adquirida ou adaptativa, que é desenvolvida ao longo da vida e é altamente especificada para cada um de nós, né? Para cada ameaça. Então, ela é altamente especificada para cada ameaça. Então, muitas vezes, a gente é atingido por algumas bactérias, alguma coisa, e elas são altamente. Só um pouquinho, não está mostrando isso. Então, dizendo aqui, a imunidade inata, né, é aquela que é a defesa inicial, e não específica que possuímos desde o nascimento. E a imunidade adquirida ou adaptativa, que é desenvolvida ao longo da vida, né? Que a gente vai adquirindo imunidade ao longo da vida. E ela
específica para cada ameaça. Certo? E qual o papel do sistema imunitário? O sistema imunitário ele é formado por moléculas, órgãos, tecidos e células, como os leucócitos ou os glóbulos brancos. E é fundamental para proteger o nosso organismo contra infecções, inflamações. Então, reconhecer o próprio e o não próprio distingue as células e moléculas de acordo com os invasores. E manter aí a homeostase, que é o equilíbrio do corpo, combatendo ameaças e regenerando lesões. Né? Então, aqui nós vamos ver aqui, ó, as células boas, né? Que são os leucócitos brancos, leucócitos ou glóbulos brancos, que são células de defesa. E do lado aqui, do meu lado, no caso direito, para vocês à esquerda, ao contrário, né? As células invasoras, né? Então, quando elas começam a atacar as células boas, né? As células boas, elas entram em defesa e vão destruindo as células mal, né? Mas também pode ser o contrário. As células boas entram e destrói as células boas. Então, vamos ver aqui, ó, que o sistema de defesa do organismo, ele é um mecanismo interno do nosso corpo para defender contra vírus e bactérias. É um sistema imunitário. Então, a defesa do nosso organismo é feita por um grupo de células específicas que atuam no processo de detecção do agente invasor e no combate total da destruição. Então, quando o sistema imunitário não consegue combater os invasores de forma eficaz, o corpo pode reagir com doenças, infecções ou alergias. Né? Então, a gente pode entender aqui, nesse quadro aqui, que as células boas, elas são como soldados, né? Então, vai lá, tem o batalhão de soldados, tem os primeiros da fila lá, né, que vai de frente, atacando, depois vem os outros atrás. Então, são soldadinhos, que elas entram em defesa, né? Elas vêm em defesa do nosso organismo. Elas se formam, né? Então, quando entra o inimigo, entra aquela ameaça na célula, é como se elas dissessem assim, as células boas. Perigo, perigo à vista, vamos lá, pessoal, vamos lá. Né? Então, as células boas, elas começam a se defender, elas chamam todas as outras células para defesa. E aonde elas, há o combate ali das células, né? Aquela que estiver mais forte é a que vai conseguir aí sobreviver. Por isso que a gente precisa aumentar a nossa imunidade, né? Aumentando a nossa imunidade, quando algum vírus entrar no nosso corpo, no nosso organismo, automaticamente a nossa defesa vai, né? Vai nos defender. Por isso nós precisamos de mais células boas, de leucócitos ou glóbulos brancos, né? Que são as células de defesa, para nos proteger, para nos cuidar, para que a gente não venha adoecer, né? Imunidade baixa e agulhamento distal. Vamos ver, será que resolve? Né? Será que nós podemos usar as nossas agulhinhas, né? Maravilhosas, fantásticas, para resolver esse problema? Né? Então, vamos ver aqui se a gente consegue. Então, a imunidade baixa, ela tem. Veja bem, se a gente fica muito doente recentemente, quem de vocês já ficou muito doente recentemente? Espero que ninguém, né? Mas muitas vezes a gente, de repente, começa a ficar doente, isso ocorre porque nossa imunidade está baixa. Então, com a imunidade lá do pé, né, como a gente diz, ocorre a queda das nossas defesas e ficamos mais vulneráveis para as doenças, né? Então, podemos observar aqui os sintomas da imunidade baixa, quando se manifesta aí herpes, amidalite, gripes, resfriados, né? Ou quando as doenças menos graves, né? Elas podem ser curadas. Então, quando aparecem essas pequenas doenças que a gente sabe que toma lá um chazinho e a gente melhora, né? A gente já pode começar a ter um alerta. Opa, estou com uma imunidade baixa e preciso
me alimentar melhor, preciso fazer exercício, preciso cuidar do meu sono, né? O sono também abaixa a imunidade. Se você também estiver muito cansada, com muita febre, recorrente com calafrios, também pode ser sintomas de baixa imunidade. Então, usar por tempo prolongado corticoides inflamatórios, anti-inflamatórios, né, eles podem afetar o nosso sistema imunológico. Né? Então, por isso a pergunta, né, a anamnese, quando o cliente chega para nós, perguntar como está o sono dela, se está dormindo bem, quantas horas dorme no dia, se está se alimentando direito, se tem fome, se tem sede, né? Então, é super importância a gente perguntar para o nosso cliente, né? A gente precisa perguntar como ele está. Então, às vezes a pessoa vem ali para nós com muitas dores, muito mal-estar, muito cansaço, né? Então, as perguntinhas básicas aí, nós perguntarmos para o nosso paciente, né? O que está acontecendo com ele naquele momento. Então, para a gente saber se a pessoa está com imunidade baixa, a gente vai ter que usar algumas perguntas, né? Mas o que fazer para a sua imunidade voltar a subir? Ou com o nosso cliente está ali, nós queremos ensinar o nosso paciente a subir a imunidade, para ele ficar mais fortinho, para que a gente possa tratar ele melhor, a gente precisa ensinar para ele que ele precisa ter, né, essa imunidade mais alta, né, para a gente poder ver aí, ajudar o nosso paciente, né? Então, tá bom. Acho que só um pouquinho. Vamos lá, vamos continuar. E o agulhamento distal? Será que ele pode nos ajudar? Esse método pode ser aplicado para aumentar a imunidade? Então, sim, o agulhamento distal pode sim ser usado para aumentar a nossa imunidade. Já vou passar alguns pontos para vocês aí, que são pontos que aumentam aí a imunidade, né? Então, o agulhamento distal, ele pode ser um método aplicado para isso, sim. Existe a técnica que provoca várias respostas biológicas através do estímulo de determinados pontos, chamados de pontos de acupuntura, pontos da distal que nós estamos aprendendo, né? E essas respostas, elas vão desde analgesia, relaxamento muscular, até ativação e fortalecimento do nosso sistema de defesa. Olha só, então a pessoa começa, quando ela tem muita dor, a gente faz o agulhamento, o que acontece? Aquela musculatura, ela relaxa, né? Relaxa, ativa aí o sistema dela de fortalecimento de defesa. Então, a gente pode sim ajudar o nosso a gente pode ajudar, sim, o nosso paciente a aumentar a sua imunidade, né? A gente consegue. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Então, no agulhamento distal, ativa o sistema de defesa. Né? Então, a gente pode, sim, saber qual é o canal que está ali comprometido, qual é o canal que está trazendo aquelas dores, né? Além de aliviar a dor, já pode estar aumentando aí a imunidade, e a pessoa vai aí aumentar essa imunidade, vai ficar mais forte e vai ficar bem, né? Vai melhorar aí da saúde, né? Então, o agulhamento distal ativa, sim, o sistema de defesa, tá? Então, é importante a gente ver isso aí. E a prevenção? Então, a prevenção, ela pode ser muito eficaz, ela pode tratar diversas patologias, e o ponto da acupuntura distal é a medicina chinesa, né, elas são poderosas aliadas na prevenção e fortalecimento do sistema imunitário, ajudando a prevenir gripes e constipações. Olha só. Então, muitas vezes a pessoa tem muita diarreia, depois vai te falar um pouquinho aí, a pessoa fica muito debilitada, porque a imunidade dela está muito baixa, porque as bactérias, elas atingem muito a parte intestinal também, né? Quando você tem bactérias ruins no seu intestino,
também você fica com a imunidade baixa. Também você vai ficar mais debilitado, né? Então, vai ficar com constipação também, né? Intestino preso também são problemas de bactérias no intestino, tá? Então, às vezes a pessoa tem, já vamos falar mais sobre isso, aqui, sobre gases, né? A constipação começa a dar muito gases. Então, a pessoa, por isso que é importante, né? Perguntar para o nosso paciente como está o intestino dele, né? Como está seu intestino? Né? Ah, vai tomando banheiro todo dia. Ah, mas você tem gases, né? Perguntar se tem gases. Porque às vezes a pessoa vai no banheiro, mas não quer dizer, né, que ela não tenha gases. Ela está com excesso aí de gases, e isso aí são bactérias ruins que estão no intestino. Isso ajuda a baixar a imunidade. Temos que cuidar do intestino e ensinar o nosso paciente que ele deve cuidar aí do seu intestino também, né? Então, tem pessoas que às vezes não acreditam, né? Fala, nossa, mas como? É, eu como bem, mas mal, né? Ao mesmo tempo, né? Então, existem aí vários tipos, né, de pontos, né? Vários pontos que a gente pode estar aplicando aí que fortalece o sistema imunitário. Então, executar massagem em cada um dos pontos, né, seguindo aquela anamnese, seguindo os pontinhos lá do sistema, né? Você pode fazer massagem, pode usar canetinha, você pode usar as agulhas, né? Para quem ainda não está usando agulha, tem medo, usa caneta, mas você vai ver que vai dar bem, dá certo também, né? Depois eu vou mostrar para vocês aí como eu usei a caneta e foi muito bom. Fiquei muito feliz. Vou até compartilhar depois aqui com vocês, e depois eu vou pedir para vocês ir no Instagram também, para vocês ver melhor lá, para receber o PDF e receber a aula, né? Então, geralmente, quando a gente faz a massagem, né, que a gente segue os pontinhos certos, né, dá um relaxamento muito bom para o que traz melhoras, aumenta a imunidade. Então, se for nós receber, né, a gente poder receber essa massagem também. É muito bom. Quando você recebe a massagem, você sente a diferença muito grande no seu corpo também, né? E você vai ver como a imunidade também pode aumentar somente com massagem. Então, alguns pontos aqui que a gente vai ver que aumenta aí a imunidade. E um dos pontos é o pulmão, que é o P7. Ele é conhecido por o leite desfiladeiros das brechas. É um ponto de acupuntura muito utilizado nas primeiras fases dos estados gripais e em alergias, principalmente quando acompanhado de tosse, dor de cabeça, dor no pescoço. Então, ele é um ponto que vai aumentar o sistema imunológico e nos protege contra os agentes externos. Então, um dos pontos, já vou mostrar para vocês onde é o ponto P7, que é o pulmão, e vai ajudar muito aí o seu paciente ou alguém da sua família a melhorar, aumentar a imunidade, né? Então, quando a pessoa vem para você aí com muita tosse, com muita dor de cabeça, no pescoço, lembre-se do P7, pulmão 7, tá? Então, isso aí, pessoas que têm muita alergia também, né? Ah, não, mas é só uma gripe alérgica. Cuida da gripe alérgica, né? Então, para localizar esse ponto, que é o ponto P7, então você pode fazer o gesto do polegar para cima, com a mão. E procura primeiro o pequeno sulco na pele, na base do polegar, chamado de tabaqueira anatômica. O ponto de acupuntura P7, pulmão 7, localiza-se aproximadamente 2 dedos acima desse vínculo. 2 dedos, né? Então, você vira a mão aqui, né? Tem que virar a mão aí para você assinar na. Não sei se aqui vocês conseguem ver, muito, né? Mas aí dá para ver pela figura, né? Que você pode ver. É mais facilmente identificado por ser sentir ao redor dessa área uma pequena depressão entre os dois tendões, né? Então, você vai perceber aqui, né? Uma pequena depressão, tá? Então, você coloca os 2 dedos lá,
é onde termina ali o segundo dedo, tá? Onde o segundo dedo termina é o pulmão 7. Então, você vai poder fazer o pulmão 7, conhecido por aliviar os seguintes sintomas, tá? Dor de garganta, né? Rinite, sinusite, alergia, né? Congestão nasal, quando o nariz começa a escorrer muito, ou quando está trancado, né? Então, para esses dois lados você pode usar o pulmão. E também você pode encontrar ele aqui, ó, nesse gordinho aqui, ó, da mão, aqui, ó, o pulmão, né? Então, se você colocar a sua mão por cima, né? Então, você coloca por cima aqui, esse daqui, ó, quando termina aqui. Faça aí com vocês, se vocês memorizar também, tá bom? Então, dor na garganta, rinite, sinusite, congestão nasal, ou pressão no peito, tem pessoas que sentem dor no peito, né? Muitas vezes é o pulmão, dores no corpo, febre, dor de cabeça. Então, quando você localiza esse ponto, né, ele vai explicar direitinho. Você pode deixar localizado o ponto 7, encaixando aí o polegar, como eu falei. Como mostra a imagem, o ponto está onde termina o dedo indicador, né? Então, onde termina o dedo indicador é onde está o pulmão. Então, você faz isso aqui. Tá? Então, você consegue ver aí. Dor no peito e opressão, muitas vezes, pessoal, muitas vezes, pode ser gases. A pessoa está com gases e fala, estou infartando, não consigo respirar, estou com muita dor no peito, né? Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes é gases, né? Pergunta para o seu paciente, né? O que ele está sentindo, como está o intestino. Olha só, voltando a falar do intestino aí. Para vocês verem quanto é importante a pessoa cuidar do intestino. Você pode dar vários sintomas nela, né? Dor no corpo, febre, dor de cabeça, né? E o estômago 36. Esse ponto também é um ponto usado para dor, para aliviar a dor, né? São 3 milhas da perna, outro poderoso ponto de acupuntura para aumentar a energia geral e fortalecer o sistema imunitário. É também muito utilizado para melhorar a digestão, tratar náuseas, vômito, diarreia, entre outras condições. Então, como que ele se localiza? Vou mostrar para vocês aqui. Se você estiver sentada, você pode, senta, né, com os joelhos dobrados, e você vai procurar a base inferior da rótula do lado de fora, né? Do lado de fora, onde encontra uma pequena depressão. Você veja ali, não? Melhor. Então, você vai encontrar aí uma pequena depressão. Você senta e encontra do lado de fora, ó, a parte de fora da perna, onde encontra uma pequena depressão. Encaixe seus quatro e últimos dedos abaixo da rótula a partir da depressão, aí localizada na imagem, o E36. Então, é o ponto do estômago. É um ponto muito importante para aumentar a imunidade. Então, ele está à distância de um polegar para fora do osso da tíbia. Né? Para ver bem aqui, né? Isso que vocês conseguem ver aqui. Tá? Vocês podem perguntar também. Tá? Vocês podem ser perguntado para a gente poder falar mais para vocês. E o ponto do estômago para vocês, eles são para os seguintes sintomas: prisão de ventre, também, diarreia, refluxo ácido, gases, energia baixa, pernas cansadas. Né? Então, se você está com perna, muita dor nas pernas, né? O importante é fazer essa massagem aqui, ó. Fazendo aqui ao lado de fora, aqui, ó. Logo abaixo da patela, né? Então, aqui, ó. Você consegue ver minha frente aqui, ó. Mas olha, esses dois pontinhos, um numa perna, outro no outro, do lado de fora, ele vai ajudar nos sintomas de frio, febre. E ele é usado mais para problemas digestivos. Quando a pessoa vier com problemas digestivos, olha, um bom agulhamento aqui, ó. Pode fazer com
fazendo aquele sistema, você vai ver que pode usar o estômago 36. E se a pessoa vem muito falando baixinho, muito para baixo, a pessoa fica muito. Você vê que ela está muito debilitada, sistema E36 é ótimo para você fazer o agulhamento distal, né? Então é importante isso, né? Mais um pontinho aqui, que seria a vesícula biliar, né? Vou repetir para vocês que a vesícula biliar 20 fica no pescoço, no crânio, né? Para localizar, né? Você pode pôr a mão aqui atrás, aqui, ó. E você vai sentir bem nesse osso occipital, né? Você faz massagem que também vai estar ajudando a aumentar a imunidade. Isso aqui, ó, eu faço muito quando eu vou tomar banho, né? Eu estou lá tomando banho, aí eu fico massageando, massageio meu pescoço, massageio aqui, do outro lado, né? Então, quando você faz isso, né, os seus dedos, os músculos aqui, ó, os músculos, imediatamente ao lado da coluna vertebral, logo abaixo do crânio, ó, para vocês verem bem. Os nossos dedos encontrarão uma depressão entre dois músculos, que é o esternocleidomastoide e trapézio, onde está o Feng Shui, BB20. Não é? Essas aulas é bom porque a gente pode aprender onde estão os pontos, né? Então, GB, né? Que é a vesícula biliar, ele está bem aqui, ó, no meio da cabeça, né? Aqui, ó, meio da cabeça, dividido aqui, ó, do lado direito e lado esquerdo, né? Onde tem esses pontos aqui que pode ser massageado. Então, é uma massagem, é um agulhamento distal. Esse ponto, durante 2 minutos, simula aí, ele vai estimular a capacidade do organismo de se proteger contra os resfriados, podendo também aliviar dor de cabeça e também a dor no pescoço, né? Então, para vocês sempre que forem tomar banho, uma dica aí é você massagear o seu pescoço, né? Então, você massageia essa região de trás aqui, que é a vesícula biliar 20, ponto BB20, né? Para você poder ter saúde também, aumenta a sua imunidade. Eu, geralmente, eu faço muito massagem aqui também no pescoço, né? Nesse músculo, todos os músculos do pescoço, né? Dou leves batidinhas, né? Então, você pode usar leves batidinhas para ativar a circulação, tá? Então, você pode fazer isso aqui, ó, de leve, né? Você pode vir até o ombro aqui, ó. Massageando e batendo, né? Você pode bater suavemente, ou você pode pegar com a mão e massagear. E quem tem a canetinha, pode usar a canetinha também, pessoal. Que legal. Você pode usar a canetinha também, ajuda bastante, tá? E nessa parte aqui, a gente sente muito frio, vocês já notaram? Principalmente a gente toma banho, sai lá fora, pega um vento, né? Você vai sentir aí que logo você começa a ter dor de cabeça, você ter calafrios. Então, é importante sempre estar protegido com lenço, né? As mulheres com lenço, mas os homens também, tá? Então, não é só para mulheres, os homens também. Então, vai ajudar bastante a se proteger essa zona, né? Então, protege aí. E sempre que você puder, faz esse movimento com a cabeça, né? Movimento de rotação também, né? Se você faz esse movimento de rotação, né, com a sua cabeça, você ativa toda essa musculatura do pescoço aqui, ó, e também o BB20, vai lá e vesícula biliar, aqui, ó, né? Aproveita para vocês fazerem, ó, né? Nós estamos aqui, nós estamos aprendendo, né? Então, tudo isso aqui, ó, vai ajudar vocês a ajudar o paciente de vocês, né? Para que o seu paciente volte para vocês, tá? Ontem, ontem eu atendi uma paciente, vou mostrar para vocês, tá? E ela fez ela estava com muitas dores nos ombros, nas costas, e o relato dela foi que ela tinha caído, faz um mês, né? Tinha caído um portão
em cima dela, um portão com 40 quilos, olha só. E ela estava assim, estava encolhida, sabe? Ela não conseguia quase se mexer. E eu fui fazer um passeio bem longe, ontem fui num sítio, na verdade era num sítio, né? E levei meus equipamentos, né? Mas nela eu usei o método distal, né? Usei o método distal nela, mas o método não, não está aqui, deixa eu ver, com a canetinha. E também com a massagem, né? Massageei, usei os dedos, né? Fui nos pontos certos, fiz anamnese, né? E não precisei agulhar, inclusive era uma senhorinha. Vou passar para vocês o vídeo. E depois eu vou pedir para vocês irem lá no meu Instagram, né? E vocês poderem escrever lá imunidade, se vocês quiserem receber esse vídeo e esse PDF, tá? Imunidade. Vão lá, escreve imunidade e depois me chama no direct, no direct não, me chama no WhatsApp para mim saber quem são vocês, porque está bem difícil de eu encontrar algumas de vocês. A Divane é uma que eu não estou conseguindo encontrar. Então, me chama, né, no WhatsApp para que eu possa mandar as aulas, né, e PDF para vocês lá, tá? Então, agora eu vou descompartilhar essa e vou mostrar o que eu fiz ontem, tá? E depois, aí tem a Mari. A Mari vai falar mais pontos para vocês, vai falar mais técnicas, né? Ela vai ajudar mais nós aí, né? Cada uma faz uma parte, né? Para a gente poder continuar aí a aula. Eu vou parar essa compartilhação e vou compartilhar meu Instagram, tá? Vou compartilhar o meu Instagram. Um pouquinho que eu vou compartilhar. Então, o meu Instagram, Beth Luz. Aqui, ó. Beth Luz Saúde Plena. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu fiz ontem. A Viva Sem Dor, com apenas uma sessão. Foi muito bom. Muito, muito, muito bom. Dona Regina, nós vamos fazer um tratamento para ela. Mas eu quero que a Dona Regina fale para mim e mostre como é que ela está agora de dor. Como que estava... Como que está essa dor agora? Qual que é, Dona Regina? Esse lado aqui dói muito, uns 9, 10% de dor. E esse lado aqui também dói mais. E consegue levantar os braços? Muito pouco. Pode ser muito pouco. Nossa. E quanto que tá? A senhora já falou, né? De 8 a 9, né? O sentido da dor, né? Que a senhora está, né? Então, dona Regina, vamos fazer o tratamento aí para ajudar a senhora, tá bom? Depois nós voltamos aqui com o resultado. Tá bom. Estamos aqui com a dona Regina e ela vai falar para nós como que tá o resultado agora. Agora tá bem. Nossa, ó. Aqui dá pra mexer bem, ó. O braço. Fez a acupuntura lá nos pés, aí passou aqui, veio nas costas. Eu não fazia isso aqui, ó. Não fazia mesmo? Olha só. Dona Regina. Aí, ó. Uma nova mulher aí, ó. Oxe. Quanto que tá agora de dor? Ixi, não tem mais dor. Não tem? Tá zero de dor. Olha só que maravilha. Isso aí. Muito obrigada, dona Regina. Tchau, tchau. Olha você. Só. Ei, pessoal, peraí. Vamos voltar aqui.
Saiu todo mundo da minha aula? Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Você já ouviu, você não está conseguindo voltar. Mostrar. Compartilhei e agora não consigo voltar aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Tá? Deixa eu ver o que eles estão aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Agora sim. E pessoal, gostaram? Gostaram da apresentação aqui? Gostamos. Que legal. Vocês viram? Vocês viram que vocês podem trabalhar em qualquer lugar. Não é só no consultório, não é só em casa. Não é só... Onde vocês forem, leva as agulhas, leva a caneta, né? Leva o creme para massagear. De doente, pessoas com dor, você vai encontrar em todo lugar. Todo lugar que você vai encontrar, né? E presta atenção, daí quando estiver lá, né? Eu vou estar com dor ali, vai ter mais vídeo aí que eu vou postar para vocês também, para vocês verem como é importante a gente prestar atenção e levar nosso material, né? Leva o material e aproveita para aplicar. Se quem não tem prática ainda, quem ainda está no comecinho, vai com a canetinha, começa com as massagens, pressionando o ponto. Ó. Um minuto, se você pressionar o ponto, você já tem resultado. Tá? Então, começa descendo as mãos, começa usando a caneta. Quem já tem prática das agulhas, ótimo, usa a agulha, que é muito mais rápido, né? Mas dá resultado. Então, essa senhora, dona Regina, ela chegou lá, toda encolhida, assim, com dores. Daí o pessoal falou, nossa, a dona Regina está muito doente e tal, né? E tinha caído um portão em cima dela. Um portão de 40 quilos. E ela bateu as costas, os ombros, né? Quando ela caiu de costas. E aí ela pôde, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, tá aí a oportunidade de ajudar. Né? E é isso que você tem que fazer. Escolher horário certo, prestar atenção, escutativa. Lembra que eu falei para vocês? Escutativa. Quando você tem escutativa, você vai ver que rapidinho você já começa a ter os seus pacientes. E aí, daquele um paciente, ele vai indicar outro, que indica outro, aí começou a fazer fila ontem, meu estado. De várias pessoas. Mas foi muito legal, muito compensador, né? Eu fui para passeio, né? Numa chácara. E aí as pessoas começaram a minha pergunta, foi muito bom. Então, a minha parte, agora eu vou passar o tempo para o Mário, tá? Aí vocês podem, se vocês tiverem pergunta agora, podem fazer aí no chat, eu posso fazer agora. E sobre a minha parte, tá? E daí depois a Mari entra também e vai fazer a parte dela, né? E vamos lá, Mari. Oi, Mari. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. A Mari aqui, ó. Vou passar para a Mari, aqui agora da Mari. Aí eu vou pedir. Está me ouvindo? Tá, boa noite. Boa noite, Mari. Estamos te ouvindo, sim. Quase que eu não entro, mano. Nossa. Não desista, Mari. Não desista. Não importa, chega a Eu tive que reiniciar o roteador. Tá com problema. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Acontece. Olha, a imunidade, o que é imunidade? É a capacidade do corpo humano em reconhecer e defender-se contra os agentes infecciosos, certo? Vírus, bactérias, fungos, que podem atacar o sistema. Então, o sistema de defesa vai, reconhece e luta contra, certo? Nós temos dois sistemas. É o sistema inato, que é o natural, certo? E o outro que é não natural. Então, vamos lá. O inato, ele é caracterizado na primeira linha
de defesa do corpo humano, atuando na forma imediata, sem necessidade de aprendizado, a se prevenir sobre os agentes antigênicos. E a imunidade é a primeira barreira desde o nascimento, certo? Que ataca os invasores de forma inespecífica. Por exemplo, por que é importante a mãe dar o colostro, aquela primeira mamada que o neném tem? Ali vai levantar toda a imunidade desse bebê, para que ele não venha pegar problemas. Por isso que é importantíssimo a primeira mamada do neném, o colostro, certo? Ele vai levantar a imunidade e deixar este bebê preparado para o que der e vier, certo? Então, é a primeira barreira desde o nascimento. Ele vai proteger as formas inespecíficas e imediatas do suco gástrico, os facócitos e os macrófagos, certo? Eles se juntam para destruir qualquer invasor que apareça, tá? Então, nós temos as células NK natural, o killer, que destrava as células infectadas e tumorais. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Um sangue que está altamente contaminado, ele está com a imunidade baixa. Um sangue ácido, a imunidade está lá no pé. O que acontece com sangue ácido? A pessoa fica sujeita, vai haver morte celular, apoxia celular, correto? Aí vem os cânceres, uma série de coisas, e o teu organismo está tão baixo que não consegue se defender. Então, nós precisamos rapidamente cortar o açúcar, melhorar o processo de alimentação, entrar muito nos alimentos puros, como a beterraba, como a cenoura, batendo com o suco para tomar junto com maçã. Aquilo levanta a tua imunidade. O limão, todo dia de manhã com a água morna, você espreme, ele levanta a imunidade de uma pessoa que já está com células pré-cancerígenas ou já com o câncer. E quando o sangue está alcalino, até a cor do sangue é diferente. Ele é um rosa, não é aquele vermelho escurão, quando a gente fura o dedo, que o sangue quase preto, assim, o vermelho muito escuro. Ele é um sangue com vermelho mais arroseado. Então, é sinal que a pessoa está alcalina, certo? Então, o que acontece quando a imunidade da pessoa baixa demais? Quais são as piores doenças que tem? São aqui a parte da lúpus, tá? Que o lúpus, ele desconhece, quando a pessoa pega o lúpus, o organismo desconhece e começa a atacar o coração, o rim, o pulmão, tá? E artrite reumatoide. São as piores doenças que vêm pela baixa de imunidade, tá? Por exemplo, o lúpus, você vai para o médico, ele vai te medicar, certo? Aí você começa a sentir, por exemplo, para a gente que pega uma pessoa com muitas dores, com muita artrite, os dedos todos tortos, então já sabemos que aquela pessoa está com imunidade baixa. Como nós, terapeutas, podemos usar? Vamos fazer o agulhamento, vamos orientar ela na alimentação, porque, no caso, o artrite, as cartilagens, elas ficam tão comprometidas, tão cheias de cálcio, que a pessoa sente dor até na alma. O joelho incha, tem joelhos que ficam, cotovelos, que aumenta, como se ficasse o líquido sinovial, rompe ali e vai enrijecendo, e a pessoa sente dores em demasia com isso. Então, o agulhamento ajuda, vai tirar a dor. Mas, depois de um tempo, a pessoa vai retornar porque ela está com uma doença autoimune. Então, tem que cuidar. Os médicos dizem, cuidado, não tome isso, não tome aquilo, só enche a pessoa de corticoides, anti-inflamatórios. Resultado, eles dizem que não é para tomar um chá,
Mas o que esses corticoides vão fazer com as pessoas? Vai acabar com o estômago desta pessoa, pode dar um ataque de coração passado o tempo de tomando as medicações. A pessoa vai se adoecendo. De uma doença, ela vai para outra, aí já é o estômago, quer dizer, é um todo que adoece. O agulhamento vai dar uma ajuda muito grande em aliviar as dores, mas ela tem que tratar o resto. Então, nós, como terapeutas, podemos orientar para ela ver como é que está a sua alimentação, fazer um desintox de intestino, saber se ela tem diarreia, se ela tem prisão de ventre, o que é que ela tem, como é a alimentação dela, se ela come muito embutido, muito queijo. O peixe é uma maravilha para a pessoa comer, para quem tem artrite e para quem tem o lúpus. Mas tem uma contraindicação de alguns peixes. Quais são? Os peixes de couro. Não é peixe de escama, é os peixes de couro. O camarão, o caranguejo, altamente inflamatório. Outra coisa, o óleo de soja. É um dos principais culpados de tanta dores e da pessoa estar inflamada. Às vezes a gente vai fazer massagem numa pessoa, vai fazer o agulhamento, ou seja com a canetinha, ou seja com as agulhas. O que é que a gente sente? Sente o nosso paciente muito vermelho, chega a parecer assim, está arroxeado, as orelhas ficam assim, um vermelho arroxeado. Essa pessoa sente dores por tudo que é lado. Onde você toca, ele está cheio de gatilhos. Muitas vezes, até na própria acupuntura, porque eu ainda estou tendo ainda uma dificuldade de separá-las. Volta e meia, eu trabalho o agulhamento, mas vou lá na minha área de acupuntura, que eu preciso me policiar para não fazer. E só com a acupuntura mesmo, ou com o agulhamento distal, certo? Aí eu vou ver como estão esses pontos, eu vou ver no toque de mão como está o fígado, porque através da minha área eu consigo conhecer pelo rosto, pela íris, porque eu também tenho a formação em iridologia e somatologia. Eu vou descobrir que essa pessoa está com o fígado muito gordo, com uma esteatose nível 1, nível 2, até nível 3, que já é um perigo. Já está entrando num pré-câncer uma pessoa com fígado nível 3 de esteatose, de gordura no fígado. Então, eu vou procurar orientar, ver os produtos que eu posso dar, como a silimalina, que é o cardo santo, certo? Então, eu posso passar um Silimalon, porque ele vem de uma área de plantas e ervas, não tem contraindicação. Tem um protocolo que eu trabalho e que só esse protocolo vai tratar dessa pessoa também, que é a pessoa tomar o Silimalon. São 5 caixas que eu passo, a pessoa toma 2 no café, 2 no almoço, 2 no jantar, as 3 primeiras caixas. As outras 2, ela vai tomar 1 no café, 1 no almoço e no jantar. Então, ela já vai fazer essa limpeza no fígado, ela vai tirar tudo que é embutido, tudo que é embrulhado da alimentação, vai tirar o açúcar, o máximo desse açúcar branco, refinado, bonitinho, que é chique, mas que dá tanto mal para a gente. Vai tirar o açúcar refinado, comer o açúcar, tomar o açúcar na o sal na alimentação, o sal de Mossoró, sal grosso, aquele sal bruto mesmo, que é da marina, que a gente compra grosso, a gente bate no liquidificador, pode bater e misturar cúrcuma. Então, você vai ter sais temperados com a cúrcuma, associado com um pouquinho da pimenta do reino preta, porque ela vai aumentar a capacidade da curcumina penetrar no organismo. Às vezes, eu vejo que se a pessoa está com problema pulmonar, principalmente pelas pessoas que levaram a picadinha, é o que mais a gente está vendo. Lúpus está aparecendo, está uma loucura, aumentou o índice de lúpus, que vem destruindo as pessoas, e às vezes a pessoa nem sabe que está com lúpus. A dor no joelho, eu acho que eu estou com artrite, o médico às vezes esquece de mandar fazer o exame, porque aconteceu com a minha irmã. Ela tomou 4 vacinas, ela mora nos Estados Unidos, ela não tinha nada, uma menina que nadava todo dia.
operou um primeiro joelho, foi para o segundo. Aí eu conversando com ela, disse, minha irmã, eu estou desconfiada que você está com lúpus. Ela, que isso? Vira a boca para lá. Eu digo, não, o teu sintoma não está normal. Aí ela foi fazer o exame. Pois não deu lúpus, eu já disse para ela, olha, vai dar o lúpus e a médica vai te passar o produto que é utilizado no mundo todo, que é feito da quina, que é o hidroxicloroquina. O hidroxicloroquina ele é feito de uma árvore chamada quina, e que eu ajudei a salvar muita gente, porque tiraram o hidróxido das farmácias, né? Sumiram, e eu passei a dar o hidróxido, como a hidroxicloroquina, né? Da árvore, da quina. O chá, numa quantia bem pequenina, certinho, porque você também não pode exagerar. E para o lúpus, tinha pessoas no desespero, por exemplo, em Belém, que não conseguia mais comprar na farmácia a medicação, que era o hidroxicloroquina. Chegava para manipular, eram filas e filas, não conseguia. Aí eu ia indicando como fazer com chá, as quantias que tinha que tomar. Até dentro do hospital, eu dei para os médicos que estavam lá, porque estavam morrendo médicos assim, que tem uma coisa, e eu dentro do hospital, com uma autorização, para me responsabilizando por eu estar dentro desse hospital, tomando conta do marido, na época mesmo da pandemia. E eu sei que eu salvei muitas vidas, cuidando com isso. E fazendo limão, o chá de boldo, aquele boldo grosso, da folha grossa, tudo ajuda a levantar a imunidade. E eu, dentro do hospital, toda hora passava aquele negócio empurrando o pessoal com o processo que morriam, né? E eu, dentro lá, ajudei muitas enfermeiras e tudo. Porque a imunidade vai toda para baixo. Então, deficiência de vitamina D piora muito a imunidade da pessoa. Deficiência de zinco piora a imunidade. Então, essa área medicamentosa, né? Entre a área natural, vamos agora para os chás. Os remédios naturais para melhorar a imunidade. Nós temos a cúrcuma, que é a curcumina, o chá verde e o gengibre, né? E o limão. A cúrcuma tem um composto ativo de curcumina, que tem propriedades antioxidantes, que são matadores, né? Todas as coisas ruins do organismo e que levanta a imunidade, que é um espetáculo. Combate o estresse oxidativo, potencialmente em pacientes que têm o lúpus. Então, quando aumenta essa parte, eles passam a ter menos dores, que também é praticamente o mesmo chá que nós vamos trabalhar com quem tem artrite reumatoide. O chá verde contém compostos como tequinas, galato, que é o ECG, ele é altamente antioxidante, ele é imunodepressor, imunológico, diminui a atividade do lúpus, além de melhorar a saúde geral. Tanto que a gente utiliza até para quem está com gordura, quem está gordinho. Ajuda a tirar as dores do corpo e ajuda a ir queimando a gordura também. Então, com isso, os alimentos, né, dentro da naturopatia, nós podemos trabalhar, como eu falei para vocês, a vitamina D, o ômega 3, o Q10 e o K2-MK7. Nós podemos, como terapeutas, passar isso para os pacientes, porque já vamos ajudando. Na parte de coisas também para tomar, vocês conhecem a Própolis Verde? A Própolis Verde está fazendo um verdadeiro sucesso, já há muitos anos, e agora que está vindo à tona. Para artrite, para câncer, ele levanta a imunidade espetacularmente. Você começa a tomar de manhã a Própolis, quando é de noite, o sintoma de uma gripe que estava se formando no corpo vai embora. Infecções de garganta, vai embora, certo? Aqui nós temos outro detalhe. Eu já tenho falado para vocês aí, e eu tenho um sucesso muito grande, porque às vezes tem até umas coisas que eu vou falar aqui,
talvez algumas pessoas não saibam se tiver algum médico no meio e tal, só que são práticas, gente, é algo que funciona. Por exemplo, quando a pessoa tem essas dores, por exemplo, da artrite, o tecido dessa pessoa fica horrível, incha, entorta tudo. E vocês sabem de onde vem isso? Praticamente a gente não ouve falarem. O leite, quem toma leite, que foi criado no leite, ou já adulto ainda toma leite de gado, o leite de gado é uma maravilha, faz muito menos mal do que o leite em pó, porque tem diversas substâncias, certo? Que vão nos prejudicar. Mas uma coalhada de um leite de gado não faz mal, faz muito bem para o intestino. Mas tem um problema. Tem vacas que são altamente agredidas pelo carrapato. E essa toxina do carrapato cai na corrente sanguínea e vai para o leite. Então, muitas pessoas que a gente vê com o pior tipo de artrite reumatoide está ligado ao processo do leite que a pessoa toma na fazenda, que às vezes a pessoa vai lá na vaca, espreme o leite, toma. Quer dizer, sem ferver, sem nada. Então, como tem responsabilidade isso? As vermes também, como funcionam? Então, utilizando isso para quem tem artrite, o que é que eu utilizo? Eu utilizo muito o andiroba, que eu já falei para vocês, o óleo de uma cobra chamada sucuri ou sicuriju, que essa cobra ela tem a capacidade de desmanchar para quem tem bursite trocante, você faz a mistura e vai fazer a massagem. Pode agulhar o paciente para aliviar a dor, mas vai passando essa massagem na hora que a pessoa trabalha, principalmente quem é massoterapeuta, não vai deixar de ser massoterapeuta, ele vai ter que fazer a técnica dele associada, certo? Então, isso consegue botar um braço para normalizar, passar a dor do quadril, associa com o agulhamento, mas vai associar também com o produto que vai desmanchando essa calcificação, porque a pessoa amanhece rigidazinha quando tem a artrite reumatoide, certo? E principalmente quando ela já é deformativa. Então, é muito bom os inchaços, é bom os agulhamentos nessas áreas que a pessoa está sentindo mais dor. Então, o que eu passo aqui, porque existem mais processos, mas tem alguns que já estão entrando na parte da acupuntura. Eu vou dar alguns aqui para vocês, que são os pontos distais. Nós temos o IG4, que ele é o ponto das dores. Você pode ir trabalhando. Tem pessoas assim que, para mim está sabendo o nome. Vai trabalhando todo o caminho, aonde está. Aonde a pessoa sentir dor, você pode agulhar lá também, certo? Porque você vai conseguir um trabalho muito bom com isso. Tem o LU11, que é no polegar, ele é ótimo para circulação, para a pressão que a pessoa sente de dores nos ossos, certo? Vai ajudar muito. E temos aqui para ajudar nas dores lombares, o VB30, o VB26, o VB27, o VB28, a bexiga 60 e a bexiga 54, certo? Tem alguns pontos do estômago, como a nossa amiga falou, a Beth falou, que mostrou lá o ponto, aquele ajuda muito também. E vai ajudar também o trabalho com as agulhas, porque as pessoas, quando estão com artrite e outras dores, sentem dor pelo corpo todo. Então, nós vamos trabalhar o distal, podemos trabalhar os ombros, o triplo aquecedor, certo? Um ponto também do intestino grosso que vem sair aqui em cima, vocês vão ver lá no mapa, e vão tocando, vocês vão sentir que a pessoa sente dor. Então, vocês vão lá, pode agulhar também, certo? Então, no caso, é o que eu tenho hoje aqui para vocês, tá? Alguma pergunta aí vocês podem fazer. Tá ótimo, Mari. Obrigada. Boa aula, Mari. Muito boa. Você conseguiu vários pontos a mais. A gente tinha bastante ponto, mas eu deixei alguns para você passar, né? Foi muito bom. Que ótimo, Mari. Obrigada. Eu tenho uma pergunta.
Aqui a Cleia quer fazer uma pergunta. Bora lá. Boa noite, Mari. Tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem? Aqui, minha querida, eu ouço sempre você falar desse óleo de cobra e andiroba. Não teria como você fazer aí para a gente comprar, não? Porque a gente não vai achar essa cobra por aqui. Às vezes a pessoa manda buscar, né? Porque isso aí são as riquezas que nós temos no Pará e aqui no Maranhão, né? Pois Então, é. como eu fiz muito curso com os índios no Pará, e vim com a minha experiência, né? E aqui eu fiquei sabendo que é o que mais o pessoal mata para cá, por baixo, como eles chamam, né? E eu passei a comprar. Sempre que tem o óleo da cobra, eu compro de litros para fazer a mistura, né? Sim, sim. Então, eu posso até pensar nisso, né? Porque conforme eu mando algumas tinturas para fora, eu posso, de repente, ver isso para vocês. Ver isso para nós, porque há uma dificuldade, e como você fala que é tão bom, eu estou com a minha irmã, por exemplo, que está com dores no corpo todo, foi ao médico e não dá nada, né? Nos exames só falou que ela está com osteopenia, né? E tal, Certo. mas eu vou ter que começar a tratá-la. E Deixa eu te dizer logo uma coisa que tu deve fazer com ela. Tu conheces o cloreto de magnésio PA? conheço, vou já anotar aqui para ela usar. 33 gramas. Ela vai tomar, olha, não tem contraindicação, tá? Pode tomar 6 meses direto, porque ela pode já ter uma pequena formação de bico de papagaio ou o esteófito, como o médico fala, né? Ela tem. Tem. Pois é. O bico de papagaio dá dores até na alma. Tá. A parte de dor de cabeça, a pessoa não consegue ficar em pé muito tempo, dói até por debaixo do pé, começa a dar o esporão calcâneo, tudo isso pelas calcificações que vão formando. E o cloreto de magnésio tem a capacidade de desmanchar todos os bicos de papagaio e serve para tudo que é it. Artrite, artrose. Eu tenho um sucesso muito grande e outro detalhe, eu uso direto. Porque pela minha idade e a força que eu faço trabalhando todos os dias com paciente, só agora que eu parei de trabalhar domingo, mas até sábado vem gente para me atender. E eu estou aqui inteira, com 75 anos atendendo. E bonitona, né? É uma ajuda tremenda, é uma ajuda tremenda. E eu passo mesmo. Agora, o grande segredinho está em 2 pontos. Você vai colocar 33 gramas em 1 litro de água. Pode botar na porta da geladeira, né? Sacode lá 1 litro de água mineral. Todo dia ela vai tomar 50 ml no café da manhã em jejum e toma 1 copo de água. Quando for à noite, a última água que ela vai beber, porque todos nós devemos beber 1 copo de água antes de dormir, protege o coração e evita os infartos da noite, certo? O que é que você vai fazer? Outro copinho de 50 ml e outro copo de água. Se de repente der uma diarreia nela, é normal, é porque ela está altamente intoxicada e vai sair. Se a diarreia for forte demais, ela para o da noite, mas não para o de manhã. Normalizou, ela volta para a noite. Mas se for pouco, não for nada, faz 3 vezes ou 4 no banheiro, tranquilo, continua tomando o da noite, porque está limpando, está tirando a acidez do teu corpo, melhora a tua imunidade. Quer dizer, ele é pau para toda a obra, o cloreto de magnésio, porque tem o cloreto de dilamato, cloreto de... Mais tarde a gente pode até passar para melhorar a memória, para isso, para proteger o coração, mas ele dilata, tira toda, como é que a gente diz? As calcificações, que às vezes a pessoa tomou cálcio, antigamente os médicos passavam remédio com cálcio e não passavam o condutor deste cálcio. O barco ficava à deriva. Por isso que o cálcio, em vez de ir para os ossos, ia para a veia, para o coração, e dava problemas. Tanto que a gente, é o trio, que eu sempre digo, o trio parada dura.
Se for possível, a pessoa fazer um examezinho para saber como está a vitamina D, porque os médicos dão uma taxa, mas nós, terapeutas, damos outra. Como está a vitamina B12? Se tiver 200, não sei o que, o médico vai dizer, tá bom, porque eles baixaram muito o percentual. Eu recomendo a tomar a vitamina B12, mas tomar a verdadeira, não a criada em laboratório, que é como é que se diz? A vitamina B12, o metilcobalamina. O metilcobalamina. Porque essa é a verdadeira vitamina B12. E quem não quer tomar, compra fígado, tira a pelezinha, corta uma colher, vai cortando o tamanho de uma colher, bota em saquinhos, põe no congelador. Todo dia bate a beterraba, uma maçã e uma banana. Beterraba faz mal para o diabético cozida, mas ela crua, ela aumenta o óxido nítrico, faz com que baixe todo o percentual da pressão alta, certo? Quer dizer, eu não tomo remédio para pressão, não tomo remédio para nada, mas sempre eu estou fazendo a vitamina. Meu esposo, a mesma coisa, há 5 anos que não toma nada, nem para diabetes e nem para pressão. O colesterol baixíssimo, triglicerídeos baixíssimos, tudo trabalhando desse jeito. Deixa eu só te perguntar, bater o fígado, a beterraba e o quê? Bate um pedacinho do fígado, a beterraba, uma maçã e uma banana. Coloca água, coloca o teu adoçante de estévia, se toma o adoçante, ou então, se não é diabético, uma colher de mel, e um pouco de leite de coco. Não bote leite de gado, leite de coco. Tem leite de coco em pó. Você vai e coloca lá uma colher de sopa cheia. Bateu, dá uma vitamina maravilhosa, enriquece a pessoa com a vitamina B12, que vai aliviar as dores musculares, que muitas vezes deficiência da vitamina B12. Melhora a cabeça, certo? Porque toda pessoa após 50 anos deve, de 6 em 6 meses, vamos lá dizer, tomar uma caixa do Sintoneurim. Por que o Sintoneurim? Para evitar o mal de Alzheimer e a demência. Certo? E a vitamina D que eu te falei agora, a pessoa utiliza ela dessa maneira, faz a mistura com o K10, né? Que é para que ela possa, as vitaminas, produzirem um resultado bom no corpo da pessoa, certo? Certo. Mais alguma pergunta? Ô, Mari, só mais uma. No caso da B12, você falou qual é a dosagem ideal? Que você considera ideal? Eu gosto de 800 até 1.200, como terapeuta. A vitamina D é a mesma coisa, o mais alto possível, porque ele vai ajudar a dar uma proteção imensa no organismo. E se a pessoa toma o ômega 3, tem que ser um ômega bom, porque se você tomar um ômega 3 baratinho, é porcaria, não é de peixe bom, tem que ser peixe do Ártico mesmo, certo? Que é lá que tem a melhor vitamina D para a gente tomar, ômega 3 para tomar. Aí a gente usa o D, o ômega 3, o K10 e o Q2MK7. Você está com joia para levantar a tua imunidade e as dores saindo do corpo, certo? E a pessoa indo fazer a massagem, fazer o agulhamento. Meu Deus, a pessoa não vai te largar, vai ser de boca em boca a profissão, sendo todo mundo orientando. E se eu tiver essa andiroba com óleo de cobre, então ninguém me segura. Ninguém te segura. Agora, eu não sei, parece-me que no Mercado Livre, o andiroba, eu tenho certeza que tem, andiroba e cupaíba, certo? Porque, por exemplo, o andiroba no norte, não há uma casa que não tenha andiroba. Eu já mandei até para os Estados Unidos para minha irmã, ela tem lá, porque ela é brasileira, daqui do Pará, né? Então, foi criada no Rio de Janeiro, mas nasceu aqui. Então, no Pará. Então, eu sempre mando, porque é uma ajuda tremenda, tremenda, tremenda. E é até a dificuldade da gente mandar, por causa de passar
Aqui já no Brasil não, aqui a gente bota pelo correio, vai tranquilo, né? Ou por uma transportadora, porque o correio agora está uma porcaria. A gente manda as coisas, some tudo e para chegar com a gente é uma luta. Está melhor vindo por transportadora. Muito bom, Mário. Que legal. Olha quanta coisa, quanto conhecimento, né? Olha o meu caderninho aqui, ó. Cheio de... E olha, outra coisa, esse óleo de cobra foi pesquisado em São Paulo pelo professor de ortomolecular que eu fazia o curso com ele em Belém. E ele levou, ficou encantado. A mãe dele, ela tinha uma babá, como a gente diz, uma enfermeira que acompanhava ela, que ela não conseguia mais abotoar sutiã, nada que tivesse que levar a mão para trás, ela não conseguia. Pois ele trouxe ela de lá de São Paulo para Belém, nessa época eu estava em Belém, porque eu sou paraense, apesar de morar agora aqui no Maranhão. Levou, e foi sábado e domingo a aula de ortomolecular, porque todo mês tinha aula. Ele trouxe ela por 2 vezes para fazer massagem. A brincadeira foi tão boa, ela ficou tão bem, que ela era viúva há 12 anos, casou de novo, naquela época. Porque ficou tão boa, começou a ir para os bailes da terceira idade e estava vivendo, porque ela não vivia mais, né? Com tantas dores como ela tinha. Então, por aí vocês tiram o que esse óleo faz. Aqui eu compro de litros. Então, vamos pedir para a Mari mandar para nós. Aí, pessoal, vamos se Se organizar. vocês derem o endereçozinho direitinho, a gente pode ver como é que faz para mandar. Posso mandar até pronto. Eu quero Porque também. Eu vou ele ver vai o álcool, a cânfora, o andiroba e o óleo da cobra. E eu coloco uma essência para não ficar fedorento. Fica perfumado. vamos se organizar, daí quem quiser pode mandar para mim, eu falo para a Mari, a gente vê certinho lá, tá bom? Tá, joia. Já vê o preço aí e a gente manda o endereço, tá bom? Tá bom, querido. E a gente vai mandar. Tem mais pergunta, pessoal? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Tirar dúvida? Meninas, eu queria só compartilhar algo com vocês sobre o própolis. Queria o quê? Compartilhar algo com vocês sobre o própolis. Certo, a própolis é uma maravilha. A minha irmã, ela fazia 1 ano que ela estava com candidíase. E ela Exato. já tinha usado muita coisa, né? Já tinha ido para ginecologista e tinha passado pomada, uma série de coisas. Só que nunca acabava de vez, estava sempre voltando. Aí ela foi para uma outra médica, aí ela indicou o própolis. Ela começou a tomar 15 gotinhas só diária. Todos os dias, 15 gotinhas. Gente, ela ficou boa, simplesmente ela não tem mais nada. Só com própolis. É a própolis e o óleo de coco, gente, extra virgem, ele é uma maravilha para quem tem corrimentos e inflamações, viu? Muito bom. A gente pode colocar outra coisa, a própolis também, o óleo de coco você pode colocar nas unhas para fungo, que é excelente tratar, porque o fungo faz um mal no organismo, que a pessoa não tem noção do que o fungo de uma unha faz no corpo humano. Contamina, vai aparecendo um monte de bobagem e a pessoa não sabe que é daquele fungo. Certo? Certo, pessoal. Obrigada, Nalva, por compartilhar. Alguém mais quer compartilhar ou perguntar? Tem perguntas? Se não tiver, nós vamos encerrar, tá bom, pessoal? Já estamos aí 1h30, 1h40, né? Vamos dar só mais um minutinho para ver se alguém responde, né? Se alguém quer compartilhar, levanta a mão aí, ou liga a câmera. Fica com a Marlene. Ô, Marlene, a Marlene quer falar alguma Roberto, coisa. você estava falando de levar o material para onde for, né? E você sabe que eu tenho levado, e aí eu cheguei em São Paulo há uns 15 dias atrás, a minha prima estava com uma dor no ombro que ela não estava nem dormindo de tanta dor. E chegando lá eu fiz, né, com a caneta, né? E você acredita que ela dormiu bem? No outro dia ela já chegou, já ajudou a mãe dela e tudo, e falou que já estava conseguindo fazer as coisas dentro de casa. Eu fiquei muito feliz, né? Porque mesmo sendo com a caneta, a gente vê bons resultados. É que assim, o pessoal tem muito medo de agulha, eu não sei o que acontece. Não é porque a gente não quer, né, colocar as agulhas, é que as pessoas têm muito medo.
né? Mas eu tenho visto bons resultados com uma caneta, né? Então, isso é gratificante mesmo. Eu trabalho com a eletro há muitos anos, gente. Eu vou dizer para vocês, olha, uma das técnicas que eu uso aqui, que é evidente, se eu sou massoterapeuta, quiropraxista, eu tenho que trabalhar minha técnica, que eu não vou só meter uma agulha, acabou, acabou. Eu coloco os aparelhos, as placas, a corrente farádica, em cima dos pontos já sempre fiz isso. Vou pegando, vejo onde estão os gatilhos, porque eu não estou trabalhando estética. Estética é diferente. Você coloca os aparelhos na musculatura, no bumbum, onde tem que ser para tirar a barriga, para enrijecer as pernas, trabalhar a celulite, certo? E quando a pessoa é dor, que vem tratar dor e não beleza, eu já procuro os pontos e vou colocando lá. Aí eu deixo ficar 20 minutos nos pontos, eu ponho aqui no braço, na parte do intestino, nas mãos. Aí eu deixo ficar 20 minutos a 25 minutos com a corrente farádica e depois eu termino com a galvânica. O que é a corrente galvânica? A farádica, ela trabalha a musculatura superficial e a galvânica trabalha a musculatura profunda. Então, se você está com dor nos ossos, o músculo dá um puxão para ajudar o osso a ficar numa postura melhor e anestesia. Porque é por isso que aí eu posso fazer a quiro, instalo a pessoa toda, coloco as dores. Quer dizer, o que eu mais uso é a canetinha eu uso a agulha algumas vezes. Quando a dor está demais, que a gente não pode nem tocar o paciente, aí eu faço, no caso aqui, o agulhamento na cabeça, porque a anestesia que é um espetáculo, o Ianamoto, que é que eu utilizo, que vai no meridiano da bexiga, do vaso governante, né? A gente coloca, tira a pessoa fica anestesiada e você pode trabalhar tranquilo, certo? A Ana Célia quer perguntar. Pode perguntar, Ana Célia. Eu quero falar dessa pessoa linda, né? Que é a Nelly, quanto ela tem me ajudado, essa mulher. Eu fico até emocionada de falar dela. A gente está aqui para isso. Só gratidão, viu? Só gratidão. Obrigada. Estou aqui para isso. Eu sempre tive no meu coração que o sol brilha para todos. Todos nós temos direito de saber, uns têm a chance de ter dinheiro para poder pagar tudo que é curso, outros nem tanto. Então, eu tenho como uma obrigação de estar sempre orientando, porque quanto mais eu oriento, mais aquela pessoa vai ser de excelência e não vai prejudicar o seu paciente, vai trabalhar direito. É por isso que eu falo para vocês. Isso aí, logo nós vamos tapear. Não igual a Mari, mas quase igual a Mari. Não vamos ser Mari, mas vamos ser quase, Mari. Tá bom? Vamos abrir a câmera, quem conseguir abrir aí, para nós bater a última fotinha nossa. Aí, para daí nós, se não tiver mais perguntas, aí vamos encerrar. Tá bom? Quem consegue abrir a câmera aí para abrir? Vou bater a última foto nossa aí de hoje. Aí, que tá lindo. Aí, uma festa bem linda. Olha só. Renata. Uma morena. Aí, deixa eu tirar a foto aqui para você. Vai. Nossa, ponto. Está no grupo da nossa foto de foto. Tudo bem, pessoal, com vocês? Valeu para vocês por hoje. Obrigado. Que aula maravilhosa. Obrigada, gratidão aí. Foi ótimo, gente. Estava quase dormindo e entrei na aula. Mas é ótimo, não importa onde a gente está, né? Então, para vocês ganharem essa aula, né, que vocês viram tanta informação legal que tá, e também para vocês ganhar o PDF, tá? Dessa vez vai o PDF e vai a aula para vocês. Fique lá no meu Instagram, no vídeo que eu mostrei para vocês sobre a dor, viver sem dor, né? E depois eu coloco lá no grupo. E vocês comentar lá, mas comenta a palavra sem dor. Sem dor. Deixa eu falar aqui um minutinho. Eu estou devendo ao grupo aí, 2 pessoas me pediram sobre
a tireoide, a área de Hashimoto. Eu estou fazendo aqui uma pesquisa direitinho das ervas, dos ungüentos, para poder colocar, tá? E tem também um senhor que tem me pedido ajuda, o senhor Francisco, eu estou em dívida com ele, porque é um caso de cada família, assim, dele, sabe? Aí eu estou escrevendo aqui para poder mandar para ele. É porque também a minha vida é um corre-corre, gente. Não é fácil você levantar às 7 da manhã com uma pessoa doente, como eu tenho em casa acamado, né, que eu tenho que cuidar como um bebê, e que vale que a minha sala logo aqui, então qualquer coisa eu estou escutando, né, dele. Aí eu estou aqui estudando, mas estou do lado dele, ele está aqui deitadinho, dormindo, e eu estou aqui do lado, estudando aqui, falando aqui com vocês. E é pesado, eu estou em obras também, aí corre e faço uma coisa, faço outra, não é brincadeira, gente. Às vezes eu vou dormir mais de meia-noite, dando conta de estar escrevendo, preparando as coisas, porque também algumas coisas eu consigo falar tranquilo, mas tem outras que eu tenho que colocar porque é como te disse, 75 anos eu ainda tenho um computador aqui, mas eu tenho de vez em quando dar uma esquecida, então eu tenho que anotar para não falhar na hora que estou conversando com vocês. Mas todos nós temos que fazer isso, né? Ter uma anotação. Quando eu faço palestra, é a mesma coisa, eu ponho os tópicos, né? O nome das plantas, tal, tal, tal. Aí eu só vou olhando e vou dando a sequência. Às vezes eu fico com medo de não, eu digo, meu Deus, eu vou lá, mas no momento que eu disparo, eu não calo mais. E gosto de dar aula assim, cada um perguntando uma coisa e eu respondendo. É assim que eu me sinto bem, tá interagindo. Valeu, Mário. Muito obrigada. Gratidão. Precisando, estamos Meninas, gratidão, viu? Um beijo. Beijo para para todas. você também. Vamos se falando aí. Tudo bom para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.